que já são membros da Associação Causa Pública, obrigado por terem vindo. Aqueles que ainda não são muito bem-vindos, quer aqui esta tarde, quer na Associação. Eu acho que nós lançámos hoje aqui, apesar de tudo num tempo concentrado, debates que se calhar cada um deles mereceria 2 dias de encontro entre nós, para serem sistematizados, escalpelizados, discutidos. Creio que procurámos aqui assim lançar algumas das linhas que preocupam e interessam um conjunto de pessoas que se organizou na Associação Causa Pública. Temos muito trabalho pela frente. Eu queria só dizer, se calhar, 2 ou 3 coisas, porque tínhamos esta sessão de encerramento hoje e eu estava a pensar. Na verdade, o que é que eu quero dizer? Há algumas pessoas que conheço, com as quais já me cruzei, conversei, trabalhei, e há outras que não conheço sobre a Associação Causa Pública. E, portanto, se calhar vou fazer aquela coisa do quem, como, porquê, ou se calhar começando pelo porquê. Pelo porquê. A razão, eu acho que da constituição deste espaço de reflexão sobre políticas públicas, pelo menos a minha vontade e o meu empenho, vem desta, começando se calhar de outra maneira, de forma irónica. Eu tenho uma dívida de gratidão para com o Dr. Luís Montenegro, porque... Irónica, não irónica? Porque, na verdade, ao longo dos últimos anos, mais vezes do que eu própria iria adivinhar, me lembro daquela frase que ele disse quando era líder da bancada do PSD, durante o tempo do governo do PSD e do CDS, que é: a vida das pessoas não está melhor, mas o país está melhor. E há vários debates sucessivamente no espaço público ao longo dos últimos anos que fazem um bocadinho a configuração desta ideia, não é? De que, na verdade, o triunfo político da direita, em particular a seguir à grande crise que vivemos no período da Troika, é esta percepção que às vezes percorre os debates no espaço público, que não é que agendas transformadoras e progressistas, em particular à esquerda, não sejam simpáticas ou desejáveis, mas na verdade elas não são possíveis. E, portanto, quando nós avaliamos o que é o percurso do país ano para ano, não é a vida das pessoas que nós olhamos, mas há outros indicadores. E os indicadores, enfim, temos vindo a discutir a dívida, o déficit e essas várias coisas. Mas eu acho que o triunfo da direita é esta sensação de desmotivação. As frases que se vão repetindo, mas sem dúvida a de Luís Montenegro é melhor, de que vivemos acima das nossas possibilidades e não o podemos fazer, quanto é que isso custa, não se pode dar tudo a todos, e sucessivamente isto é travado nos debates políticos. E ela acontece sobre o horizonte político de longo prazo, mas também sobre os debates mais imediatos. É uma espécie de estreitamento de campo da argumentação e da possibilidade de inventar um futuro diferente, não é? Sempre centrado sobre esses indicadores e sobre a ideia de que as pessoas percebem que Portugal é um país pobre, na verdade criam uma espécie de opacidade sobre as suas diferentes dimensões, sobre as forças que tem, mas também não só de que a sociedade portuguesa e o país é pobre, mas é particularmente desigual. E uma das razões da sua pobreza é exatamente a sua desigualdade. E, enfim, de uma forma mais institucional, na pergunta de quando é que isso custa, ou de cada vez que se faz uma proposta de redistribuição de riqueza ou de regulação do mercado, enfim, de uma forma mais populista, nos dizem que qualquer intervenção é uma espécie de caminho escorregadio em direção ao gulag. A verdade é que o campo político de discussão da capacidade da intervenção política, das políticas públicas, transformarem o presente num horizonte desejável, se veio a estreitar. E, portanto, o meu primeiro porquê, eu acho que é esse alargar o campo do possível. E acho que é isso que estamos aqui a fazer. Como é que o fazemos? Eu acho que o fazemos, como se costuma dizer, com a prata da casa. Há uma quantidade assinalável de conhecimento em Portugal desperdiçado.
de pessoas que conhecem pela sua vida profissional, pelo seu envolvimento, pelo seu percurso, pela sua presença na academia, que têm conhecimento aprofundado sobre setores, sobre problemas, sobre dinâmicas, e eu acho que falta estruturá-lo, sistematizá-lo, voltar a refletir sobre ele e colocá-lo no espaço público, exatamente para alargar o campo do possível. Acima de tudo, eu tenho a sensação que nós nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril e não há uma agenda de futuro. Aquilo que podemos desejar é uma espécie de eternização do presente, que o que vem à frente não seja pior do que é hoje, mas parece que não há uma ideia de progressão, de políticas progressistas, transformadoras. Aquilo que nós hoje, várias pessoas disseram, a ideia de um modelo de desenvolvimento, que creio que era o Ricardo na nossa Assembleia Fundadora, dizia, tem múltiplas dimensões, não é só a economia, não é só os serviços públicos, é a estruturação de um conjunto de instrumentos que apresenta ao país um horizonte de melhoria. E quem? Bom, quem faz é assim, não vai chegar a cavalaria, acho que temos que ser nós a fazê-lo. E a ideia de que isto procura ser, em parte, um think tank, sistematizar conhecimento, proposta e reflexão, mas que não basta, como se costuma dizer, fazer uns produtos e escrever uns papéis. A participação é parte do processo de qualificação da democracia portuguesa, é parte da qualificação dessas próprias propostas e ela é uma relação de forças. E, portanto, num campo político transformador que foi diminuído, creio eu, nos últimos anos, a questão da participação é decisiva. E, portanto, é para isto que eu acho que nós, diferentes pessoas, se foram alistando e que nós esperemos que sejam muito mais. E a promessa que nós fazemos é que há muito trabalho pela frente. Obrigada. Obrigado. É mesmo a última intervenção. É a boa notícia. Eu gostava de começar, em nome de nós todos que criámos esta causa pública, por dizer da alegria de estarmos aqui. Julgo que esta sessão superou as expectativas que tínhamos em todas as dimensões, começando pela presença e continuando pelo debate. Eu começava aqui onde a Ana acabou. Consta, os historiadores corrigir-me-ão se eu tiver a cometer um erro, consta que a expressão amigos de Peniche nasceu em Portugal porque havia um reforço militar que se esperava numa guerra civil, que eram os ingleses que desembarcariam em Peniche e que nunca chegaram. E o que está por trás da causa é não estar à espera de amigos de Peniche, é dizer que as coisas que vão acontecer nos próximos anos na sociedade portuguesa vão acontecer se nós, com as forças que temos, as conseguirmos fazer acontecer. O manifesto, que é apenas um texto que serviu para nos ajudar a pensar esta iniciativa, tem lá a certa altura uma frase que diz: temos uma vontade firme de ir além dos caminhos já conhecidos. E é de facto, acho eu, esse o cimento unificador da causa pública, que parte de uma reflexão sobre o que foi, o que é o poder político depois de 2015, uma reflexão sobre a vida e a morte da Geringonça e sobre este ciclo político e sobre a importância do que aconteceu, mas também a urgência de abordar o que não aconteceu. E para quem tivesse dúvidas, quem esteve ali no debate das questões sociais, o que se ouviu sobre saúde é bastante elucidativo e que tem, porventura, em duas frases que hoje aqui foram ditas por dois dos nossos membros, boas balizas, boas bússolas para o que há a fazer. Como disse o Zé Reis na intervenção inicial, estamos à procura das utopias realizáveis e, como disse o Ricardo no painel em que interveio, o Ricardo Paz Mamed, nós estamos preocupados, mas queremos agir sobre constrangimentos sobre os quais podemos agir. O que nós pretendemos aqui não é carpir as mágoas das pessoas de esquerda que se juntam a nós, ou como dizia o Presidente Jorge Sampaio, a certa altura, nós estamos aqui pela lamúria, quer dizer, estamos aqui, digamos, com uma intenção de que as coisas aconteçam. E temos uma ideia
sobre o que é preciso acontecer, não no sentido de termos um programa político ou de termos agora uma perspectiva, mas no sentido de termos um conceito, o conceito de que devemos ser uma sociedade melhor. Um sociólogo, que eu gosto muito pessoalmente, o Zygmunt Bauman, disse a certa altura que uma sociedade boa é aquela que acredita que ainda não é suficientemente boa. E essa é, porventura, outro dos pontos de partida iniciais para a causa pública. É trabalharmos para fazermos uma sociedade melhor do que aquela que temos e tendo presente uma outra, a frase seguinte que o Bauman também escreveu quando definiu a sociedade boa, dizendo que uma sociedade, a bondade de uma sociedade mede-se pela capacidade de garantir aos indivíduos, de garantir apoio aos indivíduos contra os azares e contra os problemas que enfrentam, e se mede com a capacidade de carga de uma ponte. Isto é, uma sociedade é tão boa quanto for o seu pilar mais fraco, porque é esse que define a partir de onde é que ela falha. E tendo isto presente, parece-nos, no diagnóstico que nos trouxe até aqui e no que queremos lançar, que em Portugal, na política, há sociedade a menos. Não é para fazer a dicotomia entre Estado, sociedade civil, partidos, movimentos, mas há a percepção de que, nomeadamente na fixação das agendas políticas, em Portugal há um déficit de sociedade, há um déficit de participação, há um déficit de pensamento, há um déficit de criação de agendas autónoma e, provavelmente, esse déficit que temos condiciona o momento político que vivemos, porque se é certo que os portugueses chegaram à Índia sempre com um olho em terra, não é menos verdade que sabiam que queriam ir para a Índia. E nós precisamos de ter projetos coletivos, mobilizadores, que de algum modo nos podem estar a falhar. E para isso entendemos que a causa pública, que de algum modo hoje aqui nasce, portanto que hoje aqui nasce a público, pode ser, eu usaria essa expressão, aquilo que pode ser um conjunto de amigos críticos da esquerda portuguesa. Os amigos críticos são aqueles que encorajam e apoiam, mas também dão opiniões honestas que podem ser desagradáveis de ouvir. E se tivessem dúvidas, que está aqui um auditório de amigos críticos, vários, incluindo o Pérez Metel, na primeira sessão disseram-no, digamos, quando criticaram, e muito bem, a organização dos painéis e, portanto, quando demonstraram que, digamos, o que nós queremos fazer para a sociedade é um pouco aquilo que aqui também foi feito hoje para dentro, que é de assinalar o que é preciso mudar no caminho. O Manuel Carvalho da Silva, na sua intervenção no painel, falou de uma questão que é, porventura, muito importante nesta fase, que é de saber quais são as alianças. E creio que posso dizer, não, obviamente vinculando-me só a mim, que não o discuti com ninguém, mas creio que está no espírito daquilo que está a ser feito, que foi escrito, foi pensado, uma coisa que um think tank britânico, o Compass, procurou teorizar com o que chamou da mudança a 45 graus. E o que é que eles pretendem dizer com isto? É algo que não está nem do lado do Estado e das políticas públicas, nem do lado das instituições, por um lado, nem do lado da simples participação cidadã, da participação de base, da academia, da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, procura produzir na interação entre estes dois domínios. Julgo que este fórum hoje é um primeiro exemplo dessa, digamos, dessa preocupação com a mudança a 45 graus. É preciso mudar políticas públicas e se há coisa que passou
pelas 4 mesas é essa urgência, essa necessidade em vários domínios, porque os oceanos não param de subir, porque se a democracia se fragilizar e os cidadãos se afastarem dela, como dizia o Pedro Delgado Alves, digamos, as democracias morrem assim, porque a saúde, se calhar, de algum modo, simboliza todos os problemas que têm os serviços públicos e a qualidade dos serviços públicos em Portugal, porque a nossa perspectiva de futuro não existe sem uma política económica que nos dê, digamos, que nos dê solidez e que, ao mesmo tempo que estrutura a sociedade, nos dê recursos. Esta ideia de mudança a 45 graus tem a ver com uma pergunta à esquerda, que podíamos definir na pergunta sobre o que é que queremos. O que é que queremos para além daquilo que todos os políticos querem? A política exige o controle do Estado. Não há, quer dizer, se há aqui algum político que não ambiciona controlar o Estado ou alguma pessoa com intervenção política, eu fico com dúvidas sobre, digamos, sobre o que verdadeiramente pretende. Mas o que queremos para além disso? Queremos, no fundo, que à esquerda se exerça poder sobre, e se calhar temos disso de mais, ou poder com, e provavelmente temos disso de menos. E o que nós queremos é ajudar a pensar o que será uma sociedade cuja, como agora se diz, governança tenha a ver, cuja rede digamos, de organização e distribuição do poder tenha a ver com o poder, digamos, com o poder com. E por isso achamos que é necessário passar desta primeira fase em que estamos. É o momento de tudo debater, é o momento de levantar questões, mas também não somos, usando uma expressão do Zé Reis, não somos e não queremos ser uma comissão de festas. Ou seja, embora vos possa dizer desde já que temos a intenção de vos convidar para um outro fórum daqui a 6 meses, nós, na Causa Pública, não somos uma comissão organizadora de fóruns. Isso também gostava de deixar claro. E, portanto, como não somos uma comissão de festas, aquilo que queremos é que, a partir do nosso trabalho coletivo, nasçam posições políticas. Somos uma associação que é possuída pelos seus membros e que não, digamos, procura não esquecer isso em momento nenhum. Portanto, são os membros que, digamos, que mandam na associação, embora tenhamos que construir o nosso modelo de democracia interna ainda a partir de agora, porque tudo está em estado embrionário e, como na teoria das organizações se diz, está na fase adocrática da organização, portanto, em que, digamos, os procedimentos se estão a fixar, as regras se estão a organizar, mas queria dizer-vos que o próximo semestre é, desse ponto de vista, um semestre muito importante de clarificação de como é que vamos fazer as coisas, como é que vai funcionar o Conselho Estratégico, como é que vão funcionar secções temáticas, eventuais núcleos territoriais. Há uma coisa que queríamos ser, usando... Bom, a mim não foi nenhum líder do PSD que me inspirou, mas há um slogan do PSD de 75 ou 76, que era aquele: hoje somos milhares, amanhã seremos milhões. Hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. Não sei se seremos milhões, mas hoje somos muitos e seria muito bom que amanhã fôssemos muitos mais. Essa ideia implica construirmos modos de trabalhar coletivos para os quais não há grandes modelos. Os partidos, mas não é por serem os partidos, as organizações funcionam no século XXI muito ainda com regras do início do século XX, quando não do século XIX. Os sindicatos levam 200 anos com organizações muito parecidas. Será que conseguimos nós, oxalá, digamos, criar um modelo que tire tudo o que há para tirar de bom? O Manuel Carvalho da Silva, a certa altura, dizia: eu digo aos jovens para não terem medo das tecnologias, eu compreendo, porque os dirigentes sindicais sempre disseram aos trabalhadores para não terem medo das máquinas, e, portanto, é inteiramente perceptível, mas nós, como organização, temos que saber viver no século XXI, até porque talvez o grande dilema de sociedade, e creio que este painel último sobre a democracia, embora não o tenha dito expressamente, ou pelo menos não disse nos momentos em que eu passei por cá, não o tenha dito expressamente, pensou sobre isso, tem a ver com um dilema que estamos a viver.
com toda a evolução tecnológica, com toda a evolução social, nós provavelmente estamos a caminhar para uma escolha entre sermos ou sociedades do capitalismo de vigilância ou democracias radicais. E a diferença tem a ver com a capacidade de criar e solidificar instituições que controlem essa tendência. Claramente, a causa pública pretende estar nos promotores dessa democracia radical. No que é imediato, temos 4 prioridades para o próximo semestre, que é de vir a produzir papéis de posicionamento político em 4 temas que nos parecem importantes no curto prazo, sem prejuízo de continuarmos a refletir organizadamente sobre a sociedade, e, nomeadamente, o Ricardo Paes Mamed assumiu o compromisso de nos trazer, de coordenar uma reflexão sobre política económica, a Ana Drago e o Nuno Serra sobre habitação, a Manuela Silva sobre saúde e o Alexandre Mergulhão sobre fiscalidade, e temos esta ideia de podermos começar a ter discussões menos globais. Ouvi aqui várias vezes hoje dizer que são coisas muito globais, claro, estamos a começar, mas começarmos a ter mais discussões mais temáticas, e isto porque somos um grupo que procura afirmar novas ideias na sociedade portuguesa, mas para citar um autor que eu raramente cito, e que, para ser sincero, se calhar ao contrário da maior parte desta audiência, ou pelo menos uma parte dela, nunca me inspirou muito, mas inspira-me nesse ponto. O Lenin dizia que a vitória das ideias necessita das organizações, e é isto que eu vos digo, é a nossa capacidade de nos organizarmos que levará ou não à vitória das nossas ideias. Mais uma vez, obrigado por terem estado aqui hoje.